Oi lobinhos e lobinhas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conhecer os 5 setores à prova de balas da nossa Bolsa Brasileira. São as empresas que são desses setores, que são setores perenes, setores que são confiáveis, que a gente chama, né? No mundo dos investimentos, das ações, existem diversos setores, esses são 5 que são os considerados os mais seguros. Por quê? Eles são mais previsíveis, as empresas desses setores são mais consolidadas. Obviamente que sempre é necessário estudá-las. Tem empresas desses setores que não são boas empresas, mas a grande maioria são empresas sólidas. Conforme a gente vai entendendo, essa apresentaçãozinha é mais para trocar uma ideia e explicar um pouco sobre esses setores. Não fui eu que desenvolvi essa estratégia, eu apenas aprendi. O meu foco de investimento em ações são nessas empresas. Eu tenho uma que realmente ela é diferente desse setor, mas a gente vai trocando uma ideia. Esses são os 5 setores conhecidos como a prova de balas das ações, tá? Inicialmente esse papo, pessoal, para explicar. Para quem não entende nada e está iniciando no mundo dos investimentos, nos mercados de capitais, quer saber um pouco sobre a Bolsa Brasileira, enfim, o que são as ações, né? Só para a gente não perder o foco desse vídeo, mas dando uma boa introdução aí. As ações, pessoal, são pedacinhos de empresas. É só isso, nada mais do que isso. Quando você é dono de um pedacinho da empresa, você acaba sendo sócio dessa empresa. A gente fala que quando você é sócio de boas empresas, você acaba comprando e usufruindo da capacidade dessas empresas de gerar resultado, de gerar lucro. Então, quando você pensa em banco, você já pensa em aquele bancão, por exemplo, Banco do Brasil, Banco Itaú. O Banco Itaú foi considerada a empresa mais valiosa do Brasil. Se ele é essa empresa, é porque ele gera muito resultado. Será que não faz sentido a gente ser sócio dessa empresa? Ou será que é uma empresa muito arriscada? É óbvio que não. Empresas mais arriscadas são aquelas que você olha com muita desconfiança. Por exemplo, todo mundo viu o que aconteceu com Americanas. Você compraria ações da Americanas hoje? Ou antes a empresa Americanas ela tinha uma boa fama para você? Quando você lembrar da Americanas lá no futuro, você vai pensar, putz, é uma empresa segura? Obviamente que não. Pô, mas ela pode se tornar, mas agora ela vai ter que passar por uma barreira muito grande de desconfiança em que os gestores anteriores eles fraudaram a empresa. Vamos lá, então ação é isso, é pedacinhos de empresa, tá? Então não se esqueça, porque assim você vai entendendo como funciona a Bolsa de Valores. Basicamente, esse canal de finanças eu falo sobre fundos imobiliários, sobre ações também, e eu também gosto de criptomoedas. O foco desse vídeo são as ações para apresentar para quem está começando, para quem ainda não sabe quais setores focar os estudos ou as empresas, e eu vou mostrar algumas para a gente trocar uma ideia. Quando você está investindo em ações, você tem diversas estratégias. Você pode querer comprar ações para segurar elas por um preço que você comprou mais baixo, para vender ela num preço mais alto e ganhar esse lucro. Uma outra estratégia que é a que eu atualmente já faço com fundos imobiliários e eu gosto de aplicar em ações é a de dividendos. Para mim a Bolsa de Valores ela só funciona a longo prazo. Normalmente quando você compra na baixa para vender na alta, isso é o que os traders fazem, normalmente eles fazem isso num curto período de tempo, dependendo de algumas horas ou alguns dias. Tem diversas estratégias para você utilizar, mas a minha é de dividendos. O que significa que eu compro empresas que pagam dividendos, e isso não são mensalmente, tá? Eles são trimestralmente, ou anualmente, ou semestralmente. Cada empresa tem a sua regrinha. Isso não é igual nos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários pagam mensalmente, porque eles recebem o aluguel e repassam para o cotista. As empresas são diferentes. Cada uma tem sua estratégia e elas não têm a obrigatoriedade de fazer mensalmente ou passar 95% do lucro como os fundos imobiliários. No caso, a minha estratégia com as ações é de dividendos. É focado nos dividendos e isso é a longo prazo. Você só vai ganhar muito mais dinheiro com dividendos comprando uma maior quantidade, tendo bastante ações. E tem diversos setores para você escolher essas empresas. Imagina que tem diversas empresas que você utiliza serviços diariamente. Você vai no mercado, você paga uma conta de luz, você paga uma conta de água, você paga uma conta de telefone. Quem recebe todos esses valores são as empresas. E esses 5 setores, que são os melhores no mercado, pensando a longo prazo, pensando em segurança, são o best.
bancos, energia, saneamento, seguros e telecom. Eu coloquei algumas das empresas aqui, olha, de cada um desses setores, mas não existe só essas, tá? Existem diversas outras excelentes empresas. Eu só tô colocando alguns logos aqui, ó, para mostrar para vocês algumas desses setores, para que vocês comecem a estudar cada uma dessas empresas. Mas basicamente, os bancos, imagina que o quão grande eles são. Isso aqui serve para todas. São empresas em que os setores que elas estão, elas são extremamente grandes. E elas, para construírem o negócio delas, levou-se muito tempo. Então hoje eles têm uma estrutura extremamente grande. Por exemplo, a de saneamento, a Sanepar, a Sabesp, a Copasa, não importa. Imagina o quão grande é toda a estrutura física deles. E são setores em que, para uma nova empresa entrar no mercado, imagina o investimento, se é que é possível fazer isso do nada. Ou seja, o que significa isso? Que são empresas consolidadas. Elas são empresas que, muitas delas, não vai ter nem concorrente. Por exemplo, a Sanepar. Pô, ela é uma de saneamento lá do Paraná. Imagina o quão difícil é para uma empresa ir lá e começar a construir toda uma tubulação, construir toda uma estrutura para concorrer com ela. E ela começa sem clientes e tendo que investir bilhões. É muito difícil. Isso vale para Vivo, para TIM, para Telebrás. Ou são empresas que têm toda uma estrutura de cabeamento extremamente grande. Então, para alguma empresa nova vir e começar a disputar o mercado com eles, é muito difícil. Esse aqui são os 5 setores considerados à prova de balas. E quem inventou isso não fui eu. Quem inventou isso, e vocês não precisam acreditar em mim, foi esse cara aqui, ó. Ele é o maior investidor de pessoa física da Bolsa Brasileira, é o Luiz Barsi. Eu acho que quem tá começando não conhece esse senhor, mas deveria conhecer. Ele tem uma história bem complexa em que ele mostra a carreira dele investindo em ações. Ele não investe em fundos imobiliários. A fortuna dele atualmente é avaliada em mais de 2 bilhões de reais. Ele, em 2022, para vocês terem uma noção, diariamente ele recebia de dividendos uma média de mais de 1.300.000 reais todos os dias. Não é mensal, é todos os dias. Ele que inventou isso. Ele que foi estudando durante muito tempo. Na verdade, os setores já existiam. O que ele fez? Ele começou a ver quais eram os setores que faziam sentido investir. Ele já disse diversas histórias que ele perdeu dinheiro em alguns outros setores e ele foi meio que afunilando, ele foi meio que fazendo um filtro para chegar nesses 5 setores. E são os 5 setores que ele investe. Os ensinamentos dele são passados por muitas pessoas. Muita gente começa na bolsa de valores seguindo os ensinamentos dele, porque são sólidos, eles são os mais seguros. Obviamente, eu não estou dizendo que não tem empresas de outros setores que são boas empresas. Por exemplo, eu invisto em M Dias e eu já ganho bons dividendos da M Dias há algum tempo. Eu gosto da M Dias. Fora que essas empresas aqui, olha, elas também vão crescer, tá? Elas não só pagam dividendos. Muitas dessas empresas aqui estão evoluindo o preço delas. Eu tenho várias delas aqui. Muitas delas eu já estou ganhando um bom dinheiro na valorização e constantemente nos dividendos. E isso é o que ele ensina para todo mundo. Você não precisa acreditar em mim, mas esse cara aqui fez essa fortuna que ele tem hoje com as ações. E se você não conhece, procura um pouco sobre a história dele. Só tô querendo passar um pouco a ideia dele para vocês. Me ajudou muito, foi um norte para mim. Quando eu entrei na bolsa de valores, eu não conhecia nada. Eu conhecia algumas empresas que eu gostaria de ser sócio. Por exemplo, na época eu queria ser sócio do Itaú, porque para mim fazia sentido. E conforme eu fui entendendo, eu fui lendo sobre ele, eu fui vendo vídeos sobre o Luiz Barsi, eu fui vendo que ele já usa essa estratégia muito consolidada há muitos anos. Há muito mais tempo que eu tenho de vida. Então, pô, faz bastante sentido você ter uma atenção, olhar com carinho. Talvez faça sentido para vocês também. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma maneira. Eu não sei se você já investe nesses setores. Eu já invisto nesses setores há algum tempo. São os setores que eu dou foco na minha carteira. E vocês, quais os setores de ações que vocês estão investindo? Quais são as ações que vocês estão investindo regularmente? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no meu canal, deixa seu like. Gostaram da apresentação? Eu fiz de um jeito diferente do que eu venho fazendo normalmente, para mudar um pouco, para tentar melhorar. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.